Você já se sentiu cansado, com os olhos pesados e indisposição durante o dia? Bom, isso pode ser sinal de má qualidade de sono. Segundo dados da Associação Brasileira de Neurologia, 60% dos brasileiros dormem apenas de 4 a 6 horas por dia. A recomendação geral dos especialistas é de 8 horas. Mas até que ponto a qualidade do seu sono pode impactar na qualidade da sua vida? Bom, é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Legal, que é doutor em Psicologia Experimental, docente do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, eu já vou começar repassando a pergunta, né? Quais são os impactos, então, de uma boa noite de sono ou uma má noite de sono para a sua qualidade de vida, professor? Bem, sono, Lisa e Wesley, né? E todos os que estão nos ouvindo e vendo, né? É como se fosse um alicerce fundamental para que todo o resto da vida possa ocorrer. Se a gente perguntar para qualquer especialista por que a gente dorme, não existe uma boa resposta. Por outro lado, ele tem tantas implicações em quase tudo, né, do funcionamento da vida das pessoas. Por exemplo, o funcionamento cognitivo, pensamento, memória, né, o funcionamento do sistema imunológico, a capacidade do sistema gastrointestinal poder liberar e poder até controlar a quantidade de gordura, a quantidade de insulina que é produzida. Ou seja, ele é fundamental para que tudo isso funcione de forma adequada. Então, uma noite mal dormida, vamos dizer assim, não vai ter tanto impacto. Mas se isso ocorre consistentemente, né, há uma chance maior de debilitar o organismo a médio e longo prazo, com certeza. Professor, e agora trazendo essa pergunta para o âmbito acadêmico, de que forma o sono pode influenciar no desempenho, na vida universitária, na vida acadêmica? Olha, existe uma série de evidências mostrando que os impactos de uma noite mal dormida, uma só, né? São equivalentes, por exemplo, ao efeito do álcool sobre o organismo. Né? Então, uma noite mal dormida é o equivalente a 0,08 miligramas de álcool no sangue. Ou seja, aquilo que era proibido até um tempo atrás. Né? Ou seja, ele impacta nas condições cognitivas, então a resposta, por exemplo, a velocidade de resposta cai. Né? Então, vamos dizer assim, os reflexos eles são diminuídos, a atenção de modo geral ela é reduzida, tá? A compreensão, inclusive de material auditivo, né? Material escrito, por exemplo, verbal, ela é realmente comprometida. Capacidades como, por exemplo, tomar decisões adequadamente também ficam comprometidas. Né? Ou seja, é tudo aquilo que de fato a gente precisa usar no meio acadêmico. Né? Sem falar que isso, a gente está falando de uma noite. Imagine então, por exemplo, quando se estica, né, para um período de semanas, né, de meses, dormindo inadequadamente, como aquele dado que a Lisa trouxe, né, de 60% da população brasileira está dormindo menos do que o que seria necessário. É claro, a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que realmente se satisfazem com muito menos sono. Sim, sem dúvida. Mas o problema em si é que uma quantidade menor de sono, quando você precisa de mais, acaba impactando com certeza em todos os outros sistemas biológicos. E por quê? Porque o sono parece ser um regulador disso tudo. Interessante. Tá? Então, se isso aqui vai mal, o resto também, em algum momento, vai se dar mal. Tá, outra coisa que a gente conecta nessa sua fala é a questão do estresse. Qual é a relação, então, do sono com o estresse? O estresse, normalmente, ele provoca o quê? Agitação. Ou seja, alerta, que é exatamente o contrário do sono. Né? Então, períodos de estresse, normalmente, são ligados a problemas de sono também. Sejam eles insônia, né, durante aquele período, ou até mesmo pesadelos. Então, por quê? Os pesadelos também atrapalham tanto quanto a insônia. Né?
E por quê? Porque as pessoas acordam muitas vezes durante a noite. Isso acaba atrapalhando, então, o fluxo de sono normal. Tá? Então, é como se o sujeito, na realidade, não conseguisse dormir de forma adequada. Tá? Nós fizemos um trabalho há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, nós fizemos um levantamento, na época que nós tínhamos as verificações parciais ainda, né? A1 e A2, VP1 e VP2, né? E o que a gente percebeu é que quando nós medimos o índice de pesadelo, né? A incidência de pesadelo nas pessoas antes da fase de VPs, né? E depois da fase de avaliações, ou durante a fase de avaliação, né? Durante a fase de avaliação aumentava em 20% em média, né? Os relatos de pesadelos. Ou seja, a ansiedade ela provoca também alterações no organismo porque você ainda está se preocupando com. Ela pode então retardar o início do sono ou pode provocar vários despertares durante a noite, né? Exatamente porque ele é um sistema de alerta, que é exatamente o contrário do que você precisa quando dorme, que é um sistema de redução do alerta. Professor, o pesadelo pode ser considerado um distúrbio do sono? E quais são esses principais distúrbios? O pesadelo é um dos distúrbios de sono, desde que, por exemplo, eu tive um pesadelo hoje, isso é um distúrbio? Não, isso não é um distúrbio. O que seria um distúrbio? É quando o sujeito tem frequentemente, isso atrapalha a sua qualidade do sono. Né? Então ele acaba interferindo. Então o pesadelo é o que a gente chama de uma parassonia, né? Assim como o jet lag, assim como, por exemplo, o ronco, assim como a apneia do sono, né? Como o sonambulismo, ou sonilóquio, que é falar dormindo, né? Todos esses, ou o terror noturno também, todos esses eventos, né? Eles ocorrem durante o sono, então o sujeito precisa estar dormindo para que eles ocorram, certo? Só que ele atrapalha a qualidade do sono. Né? Na medida em que o sujeito acaba se acordando, né? E, por sua vez, ele pode demorar um pouquinho depois a continuar o sono. Né? E nós temos também as dissonias, que são aquelas especificamente ligadas à qualidade e à quantidade de sono. E aí nós temos a insônia, que é o principal deles, né? E temos também a hipersonia, né? Ou hipersônia, né? Seria quando o sujeito ele dorme demais. Geralmente, a insônia ela tem relação com um monte de outras coisas, né? Então, dificilmente uma insônia a gente diz que ela é primária, ou seja, ela ocorre em primeiro lugar, certo, em primeiro plano e depois vem outras coisas. Não, geralmente ela ocorre de modo secundário, ou seja, o sujeito acaba apresentando estresse ou depressão, né? Ou ainda ansiedade, né? E isso acaba, por sua vez, impactando na qualidade do sono. Tá? Mas os pesadelos, então, só respondendo aquela primeira pergunta, eles só são considerados realmente um transtorno quando eles são frequentes e quando realmente eles detonam a capacidade do sujeito manter o sono. Legal. Olha, professor Eduardo, a indústria de colchões adora dizer, né, que a falta de uma boa estrutura, né, uma cama confortável e tudo mais, pode realmente acabar causando a insônia, pode gerar uma má qualidade de sono. Tem relação isso? Qual é? Sim. É isso que a gente chama dos fatores de higiene do sono. Né? Então, eu costumo dizer que, assim como naquela música do Jorge Benjor, lá, né? Olha aí, meu bem, pimenta e dinheiro do bolso, canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu acrescentaria também a questão da higiene do sono. Né? Por quê? Nem sempre as pessoas necessariamente têm problemas de insônia quando eles são primários, né? Eles não são secundários. Geralmente ele pode estar ligado a uma série de outros fatores. Por exemplo, ele pode estar ligado a uma questão de... por exemplo, a pessoa vai... Tem gente que costuma fazer isso, né? Comer na cama, ler na cama, fazer tudo na cama, além de dormir. Sim, né? Acampamento ali, né? Exatamente, né? A minha oficina vai à minha cama, né? Então, isso não funciona direito. A gente costuma dizer, se você vai para a cama, né? Então, cuide, só vá para transar ou para dormir. Tá? E por quê? Qual o problema? Você pode fazer condicionamentos que são inadequados para o sono. Um exemplo disso é, por exemplo, você trabalhar na cama. Isso acabar gerando, por sua vez, mais alerta.
Claro. Então, o que acontece? Quando eu vou para a cama, eu me sinto alerta e não necessariamente com sono. Tem uma associação ali. Exatamente, porque eu não vou para a cama apenas para dormir. Né? Por isso, um dos trabalhos que a gente faz quando as pessoas começam a apresentar insônia é exatamente isso. A gente vai tratar, você só vai para a cama se você tiver com sono. Tá, e o colchão? E o colchão tipo, qualidade do colchão. é um desses fatores. A cada 10 anos se recomenda que ele seja trocado. Faz sentido isso, então? Faz sentido porque o colchão com o tempo, né, como ele é feito de molas ou de espuma, ele vai se habituando ao corpo do sujeito. De tal modo, só que a gente vai envelhecendo também, né? Então não dá tempo de fazer com que ele consiga, vamos dizer, se adaptar à nossa nova condição. Então a tendência, vamos dizer assim, ele pegar o teu jeitão do corpo, né, e ficar o formato nele. Tá? E aí qual o problema? Isso acaba gerando problemas como dores, né? Algumas indisposições, o travesseiro também. Né? Então, recomenda-se que a cada 10 anos se renove o colchão e também, de tempos em tempos, de preferência até, se eu não me engano, são 6 meses, eu teria que conferir isso, que se troque o lado, né? Se vire, né, o colchão, ou ainda literalmente vire ele de lado. Ao contrário. Exatamente. Né? Para quê? Para evitar que a mola ou a espuma, ela sempre seja amassada do mesmo lado. Entendi. Né? Ou seja, a estrutura física, então, também impacta na qualidade do sono. Também. Dor e tudo mais, né? Então, barulho externo, luz ligada, o tipo de luz que você tem no quarto, por exemplo, se recomenda luz amarela, não luz branca. Certo. Né? Porque a luz amarela, ela necessariamente acaba gerando... Desculpa, a luz branca acaba gerando mais excitação, evitar celulares, evitar qualquer coisa que tenha luz, que emita luz, porque aumenta as chances de você ficar acordado. Aí eu detesto aquela luzinha da televisão, sabe? O LED lá. Eu sempre vou lá e ponho alguma coisa na frente. Isso, mas realmente atrapalha. E dependendo da sua sensibilidade, pode atrapalhar muito, de fato. Né? Professor, já que a gente está falando isso, eu vou pegar o gancho aqui para falar. E quais são as orientações principais para se ter uma qualidade de sono, para se ter aquele sono em dia, além desses fatores como luz? Isso que a gente estava falando, na questão da higiene do sono, implica necessariamente aí. Então, cuidar com essas questões relacionadas à luz, cuidar em relação ao colchão, ao travesseiro, a questão do aquecimento do quarto, ou o contrário, né, a questão do frio no quarto. Né? Então, por exemplo, usar cobertas demais faz com que você também, por sua vez, aumente a chance de sentir muito calor e acabar tirando as cobertas. Ou seja, você vai ter que acordar para poder fazer isso. Tá? Por mais que você não perceba, mas você acordou para fazer isso. Tá? Outras questões importantes também, só ir para a cama quando estiver com sono, evitar ler, comer em cima da cama. Né? A gente sabe que em muitos lugares é complicado, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que vivem num cômodo, vamos pegar aqui uma república, você tem lá a área comum, né? Mas é o único lugar onde você tem realmente privacidade é no seu quarto. E às vezes o quarto é pequeno, cabe uma mesa ou coisa do gênero, então você acaba fazendo em cima da cama. Né? Mas não é recomendado. Por 2 problemas. Quem nunca, né? Os ouvintes aqui, né, e as pessoas que estão nos vendo provavelmente já passaram por isso. Depois de ler na cama um tempo, eles começam a perceber que, por exemplo, quando estão lendo um texto qualquer, até num outro lugar, por exemplo, estão sentados e tal, começa a dar sono. Ou seja, é o condicionamento do sono, porque eu estava na cama eu estava lendo para dormir. Então agora, quando eu leio qualquer outra coisa, me dá sono. Vou dormir. Exatamente. Gente, que incrível. Eu tenho um fator curioso para falar sobre isso. Ontem eu estava lendo o livro Vigilância Líquida, de Bauman, na cama. E aí, quando eu acabei pegando num sono em cima do livro... Nada de vigilância. E acabei tendo um sonho em relação ao que eu estava lendo no livro. Então, se relacionou ali todos esses fatores. Eu fiquei assim pensando durante um bom tempo. Nossa. Exato. Até porque o sonho, normalmente, ele se dá, né? Do que os sonhos são feitos, né? Os sonhos são feitos sempre do material que a gente viveu durante o dia. Por mais que a gente possa... Não, mas eu não vivi monstros, né? Não, claro. Mas esses monstros, na realidade, são representações de coisas que para você são complicadas. Né? Mas não, na realidade é só uma transformação que o cérebro faz para poder caber lá. Até porque
vamos dizer assim, se é uma coisa que nós temos um acordo em relação ao sono, do sonho, né? Desculpa, é que a função do sonho é manter o sono, fundamentalmente. Então, se você talvez pensasse nos seus problemas específicos e tal, você acordaria, né? Então ele transforma num monstro ou qualquer outra coisa que mantém você no mundo de ilusão e você fica lá resolvendo as coisas ou então, né? Tentando fugir do monstro, né? Porque o monstro, pelo menos, ele tem cara, né? Ainda que boletos também tem um cara, mas mas de fato, né? Vamos dizer assim, fica mais fácil você de repente debelar, não se dar com tentar fugir de uma coisa que é física do que de algo que realmente é complicado, né? Como é que você foge dos seus compromissos? Como é que você foge das suas responsabilidades? No sonho você dá um jeito de matar o monstro, ou sei lá, alguma coisa assim. Ou fugir dele. Ou foge. Exatamente, esconde, né? A gente vai ter que fazer um intervalinho, mas voltamos já a conversar com o professor Eduardo Legal. O assunto aqui hoje é sono. Estamos de volta com o programa Viva Voz e hoje o assunto é qualidade do sono e hoje estamos recebendo o professor Eduardo Legal. Tá certo. Agora, professor, vamos falar então daqueles momentos em que a gente tem sono durante o dia, né? Que é aquilo. E às vezes muita gente acaba sendo taxada de preguiçosa. Aquela pessoa não está no mundo da lua. Pode ser um problema, algum distúrbio, porque às vezes é uma frequência isso. A pessoa sempre acaba desenvolvendo aquele momento de sono durante suas atividades, né, do cotidiano. Como lidar com isso? Bem, temos alguns problemas, né? Algumas situações aí, né? Um deles é a questão de você realmente ter dormido pouco. E aí, claro, a sonolência aumenta durante o dia, né? Então, por exemplo, pessoas que, como a gente viu ali, dormem 4, 6 horas por dia, mas são o que a gente chama de grandes dormidores, ou seja, precisam de 9 horas para cima de sono. E não é uma questão deles serem malandros, preguiçosos ou coisa do gênero, não. É que o organismo deles funciona assim. Perfeito. Assim como tem gente, por exemplo, que funciona com 4 ou 5 horas de sono. E funciona bem pra caramba. Ou seja, não é uma questão das pessoas escolherem, eu tô com sono. Não, é que realmente para elas isso funciona dessa forma. E isso sem falar também do que a gente chama de cronotipo. Né? O que seria o cronotipo? Né? São aquelas... seria a classificação das pessoas em relação ao momento em que normalmente elas vão dormir e o momento em que elas acordam, ou que, vamos dizer, que gostariam de acordar. Tá? Nós temos normalmente o cronotipo matutino, o vespertino e o intermediário. O intermediário e o matutino perfazem a maior parte da população mundial. Né? Então, que seria o quê? Aquelas pessoas que lá, por exemplo, o matutino puro, né? Que a gente chama, é aquele sujeito que está lá pelas 9 horas da noite, 9h30, 10 horas, estourando, está morrendo de sono. Está querendo dormir. Né? E lá pelas 5, 6 horas da manhã, tá super ligado, super bem. Isso naturalmente. Nada a ver com seus compromissos sociais. É assim naturalmente. É assim naturalmente. Né? Assim como temos aqueles sujeitos que vão dormir ali pela meia-noite e um pouquinho e tal, acordam ali pelas 6, meio cansado, gostariam de acordar ali pelas 7, 8, mas tranquilo, ainda conseguem dar jeito. E nós temos o vespertino. O vespertino é um pouco mais complicado. E por quê? Ele não sente sono durante o período em que normalmente o matutino e o intermediário sentem. Ele tem o que a gente chama de um adianto de fase, né? Um adiantamento de fase. Isso quer dizer o quê? Ele tem sono lá depois das 3, 4 horas da manhã. E não é por questão de costume, não. Certo. O metabolismo dele funciona assim. Tá? Pessoa mais complicado para se enquadrar socialmente. Exatamente. Né? Por quê? São as pessoas que só conseguem, na realidade, funcionar bem depois das 10 horas da manhã. Por isso a gente chama de vespertinos, né? Ou seja, eles funcionam bem à tarde. Tô achando que eu sou desse tipo. Mas tem muita gente que acha que tem problemas de sono, mas na realidade o problema não é de sono, é de cronotipo. Tá? Então, o que acontece nesse caso? A pessoa... Já tive alguns casos, né, que eu conheço, que a gente fez a avaliação e realmente o sujeito era um cronotipo vespertino. Né? E não tinha como ele trabalhar no período... Ele até trabalhava e tal, mas carrancudo, não conseguia... Exatamente, não rende. Né?
E o sujeito não consegue dormir de forma adequada porque ele vai dormir lá pelas 4 da manhã. Só que ele tem que acordar às 7, já está às 8 no trabalho. Não dá. Né? Então não dormiu nada. Tá? Então não é nenhuma questão assim, ele dormiu pouco porque ele escolheu. Ele não escolhe. O organismo é assim. Assim como, por exemplo, aí quando me perguntam, pois é, mas não tem como adaptar? Sim, assim como a gente faz com canhoto. Né? Ele pode aprender a usar a mão direita? Até pode. Mas não é o que ele gostaria de verdade. Não é o que gostaria de verdade, exatamente. Então ele tem que se adaptar no mundo que é para destros. Né? Até se o telespectador tiver e o ouvinte, né, tiver aí ligado, né? Olha só, pergunte para qualquer pessoa canhota se é fácil viver no mundo de destro. E não é. Claro que não. Né? Por mais que para a gente pareça normal, né? Imagina, o sujeito se adapta, tranquilo. Não é tão tranquilo assim. Não é tão tranquilo porque você não tem essa característica. Seria a mesma coisa para o sujeito que é vespertino. Não, malandro. Por que não vai dormir mais cedo? Porque não consegue. Se ele conseguisse, ele faria. Sim. Isso não é um problema de não querer. Né? É um problema de não conseguir. Né? O metabolismo dele não funciona desse modo. Então, o que acontece? O que a gente recomenda, né? Para essas pessoas, quando estão em cidades maiores, você ainda tem essa opção, não? Tentar um trabalho onde você possa trabalhar de madrugada, porque daí é o seu maior potencial. Você está alerta, né? E está produzindo muito nesse período. Né? Nós temos um sujeito que é insone, mas na realidade eu desconfio muito, né, que na realidade ele tem um cronotipo vespertino, que é o Miguel Falabella. Olha que interessante. Por quê? Porque ele diz o seguinte, eu tenho insônia, aí eu uso as minhas madrugadas para produzir. Me desculpe, mas uma pessoa com insônia não consegue produzir. Claro. Porque ela está com sono. Está em sofrimento. Ela está em sofrimento, tá... ela está em sono. Né? Eu estou tentando dormir, eu não consigo, porque insônia não é como as pessoas dizem, eu estou sem sono. Não, insônia é você estar morrendo de sono e não conseguir pregar o olho. Perfeito. Né? É diferente. Assim como tem aqueles casos de pseudo-insônia, né? Pessoas que, por exemplo, têm são pequenos dormidores, dormem muito pouco e não precisam muito mesmo. Né? E elas acordam, por exemplo, ali pelas 5 da manhã, 5:30 da manhã, todo mundo dormindo. O que está acontecendo? Eu acho que eu devo estar com insônia. Olha só, está todo mundo dormindo, eu não estou conseguindo dormir. Que droga. Mas a pessoa está bem. Mas ela está bem. É só o jeito dela. Exato. Olha só, você sabe que... até essa é uma das medidas que a gente usa, né, para qualidade de sono. Será que eu estou dormindo bem ou não? Só tem um modo de saber. Como é que você acorda de manhã? Você acorda disposto, bem e tal? Não, eu acordo meio assim e tal, mas 10 minutos depois eu estou bem e tal. Não, então tudo bem. Tudo certo. Tá tudo certo. Agora, se você fica capengando assim durante um bom tempo, até se ligar, então você não dormiu bem mesmo, com certeza. Professor, já que o nosso papo agora é produtividade, de certa forma, qual a relação da qualidade de sono com a memória? Porque isso, ainda mais no século XXI, né, se dorme cada vez menos e também tem estudos que comprovam que a memória das pessoas passam a estar mais debilitadas. Sim. Wesley, a memória, quando a gente fala em processos psicológicos, né, memória, percepção, né, o pensamento, né, a motivação, eles são todos, é como se a gente pensasse, por exemplo, num grande motor. Né? O motor é feito de várias pequenas engrenagens. Né? Todas essas engrenagens elas precisam estar funcionando de forma adequada para que o motor funcione adequadamente. Às vezes, quando tem um pino lá, um pistão, ou de repente até uma válvula, ou ainda, por exemplo, uma vela que não está funcionando adequadamente, ele até funciona, mas sabe, ele pode deixar na mão em qualquer momento. Né? É mais ou menos assim com o organismo. Então, o que acontece? O sono, ele mantém uma regularidade fisiológica também para a gente em vários outros setores, né? Então, principalmente em relação à atenção. E o que é memória sem atenção? Sem atenção não tem nem aprendizagem. Tá? E você só pode ter memória se você aprendeu. Se você não aprendeu, não há memória. Então, claro, como ela afeta a atenção e afeta esses sistemas atencionais, no momento de você... O que seria a atenção, né? Seria aquela situação de você conseguir focar num determinado conteúdo, numa determinada situação, ou discriminar num determinado momento alguns elementos de todo daquele contexto,
né? E aí você pegar detalhes. Esses detalhes, então, você consegue fazer relações entre eles. Agora, se a sua atenção o tempo todo está baixando, eu não consigo fazer relação com nada. Agora, Eduardo, deixa eu pegar um gancho aqui. Será que a gente está mudando como ser humano? Porque é claro que a gente está sendo impactado por toda a tecnologia. Se a gente for conversar com os jovens em geral, eles acham muito chato ter que dormir, porque tem tanta coisa para fazer durante a noite inteira na internet, por exemplo, né? Então, são muitos estímulos, muitas possibilidades, serviços, gente para trocar ideia disponível no mundo inteiro. É possível que a gente esteja modificando a nossa maneira de lidar com o sono? Enfim, como você vê isso? Olha, o grande problema disso, Lisa, é o seguinte. A gente tem que olhar o ser humano como um ser, como um todo, né? E nós temos, sim, toda a nossa evolução cultural e tal, mas a gente não pode esquecer da nossa evolução biológica, né? Enquanto a nossa evolução cultural acompanha a história do homem, mas principalmente nos últimos 100 anos nós tivemos um boom absurdo, né? Nós não podemos esquecer que nós somos uma espécie que está aqui no mundo há 250 mil anos e não tinha nada disso. Então o cérebro não evoluiu para isso. Olha só. O cérebro evoluiu para resolver outro tipo de problema, não esse. Então nossa espécie, né, enquanto espécie, evoluiu para resolver determinados tipos de problemas ambientais, não esse que a gente está criando. Então, para nós, isso é novidade. E essa novidade social acaba gerando também, por sua vez, novidades biológicas. Uma delas, com certeza, é o quê? O envelhecimento. Né? Nós nunca tivemos uma população tão longeva, que viveu tanto tempo. Tá? Lembrando que há 50 anos atrás, a expectativa de média de vida no mundo chegava no máximo a 50 anos de idade. Então, até brinco, né? Se a gente fosse fazer um grupo de idosos, né, há 50 anos atrás, nós teríamos, com certeza, na nossa plateia, pessoas com 45, 50, 55 anos de idade. O que hoje é um absurdo. Sim, exatamente. Certo? Mas daqui a pouco, tranquilamente, a gente vai conseguir grupos de 80. Muito fácil. Né? Então, essa é uma mudança biológica que acabou gerando, que foi gerada por uma mudança social, ou por mudanças sociais. Então, não quer dizer que a gente não possa esticar a vida, só quer dizer que é o seguinte, isso tem impactos. Isso tem outros tipos vamos dizer, de consequências que a gente nunca teve antes. Então, para nós é novidade. As próximas pesquisas dirão, né, Eduardo? Exato. O que uma você delas, diz. inclusive implicadas no sono, por exemplo, o sono de má qualidade a longo prazo, né? Ele pode provocar o quê? Ele está relacionado ao quê? Alzheimer, a demência. E por quê? Durante o sono, você faz literalmente a limpeza do cérebro. Tá? 60% da limpeza, vamos dizer assim, porque o cérebro, como qualquer outra parte do corpo, tem células. E as células produzem metabolismo, ou seja, elas estão quebrando lá moléculas e tal, e elas precisam mandar esse lixo fora. E quando é que elas fazem isso? Quando você está dormindo. Principalmente. 60% mais ou menos desse lixo é retirado lá. O que acontece se você não dorme direito? Acumula essas substâncias ao longo do tempo. O que pode aumentar, então, o risco para doenças demenciais. Poxa, gente, vamos dar mais valor ao nosso sono. E também adorei saber que a gente tem que respeitar as pessoas que dormem diferente, né, professor? A gente vai agradecer mais uma vez sua participação aqui. Conversamos de novo com o professor Eduardo Legal, professor que é doutor em Psicologia Experimental, docente aqui no curso de Psicologia. Quer dar uma última dica aí para o nosso público? Olha, jamais negocie sono. Né? Que é a primeira coisa que normalmente a gente negocia, principalmente na universidade, na vida acadêmica. Duas coisas que a gente negocia logo de cara. Tem coisas para fazer. O que eu vou fazer então? Eu vou deixar de dormir para ter mais tempo para fazer, né? E não vou comer de forma adequada. Eu vou fazer as refeições quando der.
Só que isso é como mais ou menos você chegar numa casa que tem 2 pilares que são fundamentais. E você dizer, sabe, eu não gostei desses 2 pilares, eu vou tirar eles. Bem, enfim, pode até tirar, mas a casa vai cair. Pode ter certeza. Boa dica para a galera nesse final de semestre, hein, professor? Exato. Essa dica foi muito boa até para mim também, que passo por algumas situações como essa. Então, o programa de hoje foi muito esclarecedor, até para descobrirmos um pouco sobre os perfis da qualidade do sono. Então, você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais, como já dito, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau.